1026, 1026, 1139, 1141, 1144, 1145, 1181, 1250, 1254, 1258, 1300, 1335, 1338, 1342, 1356, 1359, 1360, 1380, 1382 e 1425/2014 do vereador Antônio Carlos Mazetti. 1155, 1224, 1225, 1234, 1235, 1242, 1319, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1329, 1330, 1344, 1383, 1384, 1386, 1388, 1390, 1391, 1392, 1396 e 1398/2014 do vereador Aparecido Luiz. 984, 1122, 1173, 1232, 1247, 1260, 1278, 1289, 1299, 1312, 1368, 1436 e 1448/2014 do vereador Edival Luciabel. 1199 e 1467/2014 do vereador Flávio Luiz Ambrosim. 1126, 1133, 1146, 1202, 1205, 1206, 1208, 1211, 1302, 1306, 1377 e 1378/2014 do vereador Inácio J.B. Filho. 999/14 do vereador José Roberto Tasca. 1136, 1170, 1220, 1348, 1349, 1350, 1351, 1353/2014 do vereador Lucas Pocai Alves da Silva. 1257, 1272/2014, vereador Salim Mater. 1267/2014, dos vereadores Inácio J.B. Filho e José Roberto Tasca. Convite da diretoria do SESI de Ourinhos a todos os vereadores dessa Casa Legislativa para participarem de homenagem às datas comemorativas dos meses de maio e junho, Dia do Oftalmologista, Dia Nacional do Diabético e Dia Internacional de Combate às Drogas, a ser realizado no próximo dia 26 de junho, às 9 horas. Ofício SMPF/Contabilidade 126/2014, da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, informando sobre a transferência de recursos da União à Prefeitura Municipal. Ofício SMPF 128/2014, da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, encaminhando os boletins de caixas e o diários da Tesouraria referente ao período de 25/4 a 28/5 de 2014. Senhor presidente, todos os ofícios foram lidos. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de Lei número 101/2014, da senhora Prefeita Municipal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ourinhos a celebrar convênio e termos aditivos com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, objetivando a realização do 14º Festival de Música de Ourinhos e da outras providências.
Projeto de Lei número 102/2014, de iniciativa da senhora Prefeita Municipal, que altera os anexos 2 e 3 da Lei número 6.016, de 4 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual, e anexos 5 e 6 da Lei número 5.941, de 18 de junho de 2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2014 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da outras providências. Projeto de Lei número 103/2014, de autoria do vereador Antônio Carlos Mazetti, que dispõe sobre a proibição de inauguração de obras públicas incompletas ou que não atendam ao fim que se destinam no âmbito do município de Ourinhos. Projeto de Lei número 104/2014, de procedência do vereador Lucas Pocai Alves da Silva, que dispõe sobre a proibição de inauguração de obras públicas. A Secretaria colocou este projeto de forma incorreta. Projeto de Decreto Legislativo número 5/2014, oriundo do vereador Lucas Pocai Alves da Silva, que concede o título de cidadão benemérito de Ourinhos ao doutor Suel Abujanra. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2014, procedente da maioria dos vereadores, que altera a redação do artigo 24 da Lei Orgânica do município de Ourinhos. E também o projeto de Lei número 104/2014, de procedência do vereador Lucas Pocai Alves da Silva, que concede isenções e reduções de impostos e taxas para os empreendimentos habitacionais enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida, bem como para os adquirentes das respectivas moradias. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração de seus respectivos pareceres. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimentos do vereador Antônio Carlos Mazetti, o Tico, 1830. Requer informações sobre a possibilidade de se colocar tampa em Boca de Lobo na rua Cid Minucci, de frente ao número 221, Vila Boa Esperança. 1831. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar roçada e limpeza em área verde na rua Milton de Abreu, esquina com a rua Adalberto Dias Bogado, de frente ao número 590. 1832. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação tapa-buracos em toda a extensão do residencial Oswaldo Brizola. 1833. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação tapa-buracos em toda a extensão do Jardim das Acácias. 1834. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar operação tapa-buracos em toda a extensão do conjunto habitacional Professora Helena Braz Vendramini. Requerimento do vereador Flávio Luiz Ambrosim, 1835. Requer informações sobre a possibilidade de se substituir lâmpadas queimadas do Jardim Flórida. (1836). Requer informações sobre a possibilidade de se implantar brinquedos adaptados para pessoas com necessidades especiais em praças e áreas verdes no município. Requerimento do vereador Lucas Pocai Alves da Silva, 1837. Requer informações detalhadas sobre as fontes de recursos que foram utilizados na programação de pavimentação asfáltica, guias e sarjeta dos bairros Vila Vilar, Jardim Estoril, Jardim São Silvestre, Jardim Nazaré e Jardim Furlan. Requerimento do vereador Edivaldo Luciabel, Vadinho, 1838. Requer informações a respeito das providências tomadas com relação aos munícipes, já notificados que não têm condições financeiras de construir calçadas de frente aos seus imóveis. 1839. Requer informações a respeito do estado de conservação das quadras esportivas, cobertas ou não, construídas nos bairros e escolas, bem como o envio de cronograma das providências que estão sendo tomadas para a manutenção das mesmas. Requerimentos do vereador Lucas Pocai Alves da Silva, 1840. Requer informações sobre
os critérios adotados quanto ao parcelamento do IPTU de nosso município. 1841. Requer informações detalhadas sobre o motivo da paralisação das obras do posto de saúde do conjunto habitacional Professor Helena Braz Vendramini. Requerimento do vereador Alexandre Araújo da UAGE, Alexandre Zóio, 1842. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar serviço de patrulhamento e colocação de fresa asfáltica na estrada de acesso ao loteamento Lagoa Azul e proximidades. 1843. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar a Feira da Lua no Jardim das Paineiras. 1844. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na iluminação pública da rua Atilo Toloto. 1845. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias na iluminação pública da rua José Ferreira Filho. Requerimentos do vereador Lucas Pocai Alves da Silva, 1846. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reparo e manutenção em passagem construída pela LL nas ruas José Bonifácio e Vitório Cristone. 1847. Requer informações detalhadas sobre a possibilidade de se programar reparos e manutenção no cano de esgoto da rua Aristide Lemes Trindade, de frente ao número 489, Jardim Industrial. 1848. Requer informações sobre a possibilidade de se implantar cobertura nos pontos de ônibus situados nas ruas José Bonifácio e Vitório Cristone. 1849. Requer informações sobre a possibilidade de se programar roçada e limpeza em toda a extensão do trecho que abrange as ruas José Bonifácio e Vitório Cristone. 1850. Requer informações sobre a possibilidade de se elaborar estudos para coibir o barro que desce da linha férrea para as calçadas em períodos de chuvosos nas ruas José Bonifácio e Vitório Cristone. 1851. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar melhorias para a acessibilidade de cadeirantes nas ruas José Bonifácio e Vitório Cristone. 1852. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar reparos e manutenção de passeio público em toda a extensão da rua José Bonifácio. 1853. Requer informações sobre a possibilidade de se programar troca de lâmpadas queimadas em toda a extensão do trecho que abrange as ruas José Bonifácio e Vitório Cristone. 1854. Requer informações sobre a possibilidade de se elaborar estudos de sinalização de trânsito no cruzamento das ruas José Bonifácio e Brasil. Requerimento do vereador Flávio Luiz Ambrosim, 1855. Requer informações sobre a possibilidade de se substituir lâmpadas queimadas na rua Eduardo Pérez, entre as ruas José de Oliveira Campos e Celestino Lopes Bahia. Requerimento do vereador Antônio Carlos Mazetti, o Tico, 1856. Requer informações sobre a possibilidade de se realizar poda de árvore na rua José Oliveira da Silva, próximo ao número 371, no cruzamento com a rua Duque de Caxias. Requerimento do vereador Edivaldo Luciabel, Vadinho, 1857. Requer informações sobre a possibilidade de se enviar documento de laudo técnico para transformar em sentido único de direção as ruas Barão do Rio Branco e Brasil. Requerimento do vereador José Roberto Tasca, 1858. Requer informações se há fiscalização por parte do Executivo sobre os direitos trabalhistas dos funcionários das empresas terceirizadas que prestam serviços para a Prefeitura Municipal. Senhor Presidente, todos os requerimentos foram lidos. Antes de fazermos a leitura de requerimentos de urgência apresentado, eu suspendo a sessão para que em 5 minutos tenhamos uma reunião de lideranças. Reaberta a sessão, solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Indicação do vereador Inácio J.B. Filho, 158. Solicita corte de árvore na rua João de Almeida Prado,
196, Jardim Itamaraty. Indicações do vereador Flávio Luiz Ambrosim, 159. Solicita a troca de lâmpadas queimadas na rua Lázaro Gardim, de frente ao número 139, Jardim Tropical. 160. Solicita a troca de lâmpada queimada na rua Santa Catarina, entre as ruas Gaspar Ricardo e Narciso Migliari. 161. Solicita pintura de sinalização de solo no balanção de concreto do cruzamento da rua Eduardo Pérez com as ruas Parteira, Maria Luísa Capana e Joaquim Floriano da Silva e Ana Beltrame Costa. Senhor presidente, as indicações foram lidas. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências necessárias. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos de urgência apresentados. Requerimento número 1860/2014. Assunto: requer urgência especial de votação a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2014. Senhor presidente, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja apreciada em regime de urgência especial de votação a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2014, da iniciativa da maioria dos vereadores, que altera a redação do artigo 24 da Lei Orgânica do município de Ourinhos. Justificativa: a presente matéria tem como objetivo adequar a nova Lei Orgânica do município à emenda constitucional número 58, a qual estabelece que a representatividade legislativa tem que ser proporcional ao número de habitantes do município. Diante disso, solicitamos dos nobres pares que sobre dito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 24 de junho de 2014. Vereadores Alexandre Araújo Dauage, Antônio Carlos Mazetti, Edivaldo Luciabel, Inácio J.B. Filho, Salim Mater, Alexandre Florencio Dias, Aparecido Luiz, Flávio Luiz Ambrosim, José Roberto Tasca, Silvanei Rodrigues. Questão de ordem do vereador Silvanei Rodrigues. Presidente, sobre esse projeto, eu gostaria de retirar a minha assinatura, devido à reunião que nós tivemos aí dentro, por entender que esse não seria o momento de estar passando esse projeto. Muito obrigado. Retirada, então, a assinatura do requerimento de urgência número 1860/2014, do vereador Silvanei Rodrigues. Requerimento número 1859/2014. Assunto: requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 101/2014. Senhor presidente, requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja apreciada em regime de urgência especial de votação o projeto de lei número 101/2014, da iniciativa da senhora prefeita municipal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ourinhos a celebrar convênio e termos aditivo com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, objetivando a realização do 14º Festival de Música de Ourinhos e da outras providências. Justificativa: a presente matéria tem como objetivo a parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, visando o repasse de recursos complementares para a realização do 14º Festival de Música de Ourinhos, no mês de julho. Diante disso, solicitamos dos nobres pares que sobre dito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 24 de junho de 2014. Vereador Salim Mater, subscrito por demais vereadores. Lidos os requerimentos de urgência, excelência. Os requerimentos que foram apresentados serão apreciados no presente expediente, enquanto que os requerimentos de urgência serão deliberados na ordem do dia. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura das moções apresentadas à mesa. Moções do vereador Antônio Carlos Mazetti, o Tico da Boa Esperança, 350. De congratulações à senhora Andréia Regina Gonzaga, da padaria Pão e Vinho, pelos relevantes serviços prestados à comunidade ourinhense. 351. De congratulações a Mecmac Móveis para escritório em geral.
por completar 25 anos no comércio de nossa cidade. 352, de congratulações ao grupo Laços de Família, pelos grandes serviços prestados aos cavaleiros da tradicional cavalgada na realização do almoço na Associação de Moradores de Bairro da Vila Boa Esperança. Moções do vereador Lucas Pocai Alves da Silva, 353, de pesar pelo falecimento do senhor Teodorico Geraldo, Tel. 354, de pesar pelo falecimento do senhor Marco Aurélio Castro Pires. Senhor presidente, as moções foram lidas. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto que as moções de pesar encontram-se aprovadas na sua forma regimental. Não havendo mais matérias a serem lidas, coloco em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa, ouvido o plenário, que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada. Salve algum destaque a ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Coloque em deliberação do plenário a proposta do vereador Edivaldo Luciabel. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de números 1830 a 1858/2014 e as moções de números 350, 351 e 352/2014. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Agora vamos deliberar os requerimentos remanescentes de sessões passadas, começando com o requerimento número 1149/2014. Coloco então em discussão, de autoria do vereador Aparecido Luiz, o CID do sindicato, que requer informações a respeito das construções paralisadas no município. Com a palavra o vereador Cid do sindicato. Senhor presidente, eu aguardarei a resposta desses requerimentos, todos que estão em pauta. Obrigado. Continua em discussão. Questão de ordem do vereador Alexandre Enfermeiro. Solicito à mesa que seja retirada a minha assinatura da urgência do projeto de lei 1860/2014. Retirada a assinatura do vereador Alexandre Enfermeiro do requerimento número 1860/2014. Pela ordem do vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu também peço a retirada da minha assinatura do projeto de urgência. Retirada a assinatura ao requerimento de urgência número 1860 do vereador Edivaldo Luciabel. Pela ordem do vereador Cid do sindicato. Retirada de minha assinatura também, senhor presidente. Retirada a assinatura do vereador Cid do sindicato do requerimento de urgência 1860. Pela ordem do vereador Tico. Eu também peço para retirada da minha assinatura no Retirada. projeto 1860/14. Retirada a assinatura do requerimento de urgência do vereador Tico. Presidente. Pela ordem do vereador Alexandre Zóio. Também requeira a retirada da assinatura do requerimento de urgência. Retirada a assinatura do vereador Alexandre Zóio do requerimento de urgência 1860. Pela ordem do vereador Roberto Tasca. Gostaria que retirasse minha assinatura também, excelência. Retirada a assinatura do vereador Roberto Tasca do requerimento 1860 de urgência. Requerimento número 1860/2014 não apresenta mais as 4 assinaturas necessárias para a apresentação da urgência. Então, será retirado da sua discussão e votação da ordem do dia. Continua em discussão o requerimento número 1149/2014 do vereador Cid do sindicato. Ninguém mais querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1151/2014, de autoria do vereador Aparecido Luiz,
que reitera em todos os seus termos o requerimento número 1893/2013, que requer informações sobre a possibilidade de se construir pista de caminhada ao redor do campo de futebol do Centro Social Urbano, CSU. Não havendo quem queira se manifestar, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1157/2014, de autoria do vereador Aparecido Luiz, o CID do sindicato, que requer informações sobre a possibilidade de se implantar alambrado e palanques no Parque Ecológico Municipal Tânia Mara Neto Silva. Não havendo quem queira se manifestar, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1158/2014, de autoria do vereador Aparecido Luiz, que requer informações sobre a possibilidade de se implantar obstáculo visando coibir o tráfego de veículos no final da rua Floriano Peixoto. Não havendo quem queira se manifestar, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1164/2014, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim, que reitera em seu inteiro teor o requerimento número 2723/2013, que requer informações sobre a possibilidade de se proibir o estacionamento de veículos ao lado direito da rua Gaspar Ricardo, sentido bairro Centro, entre as ruas Chile e José Emídio Vicente, o Zé Bonito. Com a palavra o vereador Flávio Luiz Ambrosim. Peço permissão para usar a palavra do assento, excelência. Permitido. Excelência, esse trecho compreendido aí que a gente vem sugerindo através do requerimento, sentido único de direção, fica em frente ao velório municipal. É entre a rua Chile e a rua José Emídio Vicente, rua Zé Bonito. Muitas vezes, excelência, a gente tem acompanhado ali alguns velórios e o trânsito ali, o estacionamento dos dois lados, fica uma situação muito complicada para motorista e para os pedestres que circulam aquela região. Principalmente porque muitas pessoas ali já estão com o estado emocional abalado, através da perca de um ente querido, e muitas vezes atravessa aquela rua ali, até mesmo sem observar os veículos que trafegam naquela região. E o nosso entendimento que proibindo o estacionamento de um dos lados ali, vai melhorar muito o fluxo de o fluxo de trânsito de veículos ali, trazendo mais segurança àquelas pessoas que ali frequentam naqueles momentos difíceis. Era isso, excelência. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1404/2014, de autoria do vereador Antônio Carlos Mazetti, que requer envio de relação contendo o nome dos servidores da Prefeitura Municipal que recebem gratificação de função. Com a palavra o vereador Tico. Eu vou aguardar a resposta também desses requerimentos que eu dei de destaque aqui, que está destacado aqui, para depois comentar sobre isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1682/2014, de autoria do vereador Antônio Carlos Mazetti, que requer informações sobre a possibilidade de se elaborar estudos junto à Secretaria Municipal de Saúde, visando convidar profissionais da área de oncologia para a realização de congressos sobre o aumento do número de pessoas com câncer no município. Com a palavra o vereador Tico. Senhor presidente, eu estou conversando com alguns oncologistas, e eu estou aguardando alguns mais detalhes sobre esse requerimento aqui, para depois eu estar comentando também. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem.
Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1683/2014, de autoria do vereador Antônio Carlos Mazetti, que requer informações sobre a possibilidade de se retornar a iluminação pública retirada em postes na rua Rubem Ribeiro de Moraes, próximo ao número 30 até o número 48, no Jardim São Jorge. Vereador Tico, com a palavra. Gente, esse requerimento que eu fiz aqui, referente ao Jardim São Jorge, foi feito o asfalto lá. E quando foi feita aquela canalização, a CPFL retirou todos os postes de lá. Mas eu tive na prefeitura essa semana, conversando com os engenheiros lá, e já estão para voltar lá. Então eu estou acompanhando também, com mais detalhe, essa resposta aqui, porque aquele povo está aguardando lá. Se até o fim do mês não tiver alguma resposta, eu vou voltar a falar sobre esse requerimento aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1684/2014, de autoria do vereador Antônio Carlos Mazetti, que requer informações sobre a possibilidade de se realizar estudos visando ampliar o número de vagas em leitos de unidades de terapia intensiva, UTI, do município. Com a palavra o vereador Tico. Senhor presidente, algumas visitas que eu faço na Santa Casa, algumas visitas que eu faço a algumas pessoas enfermas, parentes deles falam que às vezes passou mal, teve que ir para a UTI e aguarda a vaga. Então eu fiz esse requerimento, eu também estou aguardando resposta para mim estar comentando sobre esse requerimento. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1707/2014, de autoria do vereador Antônio Carlos Mazetti, que requer informações junto à Secretaria Municipal de Saúde para se disponibilizar um enfermeiro nas viagens dos pacientes que fazem tratamento em Jaú e Botucatu. Seu presidente. Com a palavra, vereador Tico. Agora nós temos aí um ônibus novo para levar esses pacientes, né? E eu acredito que para a Secretaria da Saúde, para a Prefeitura, não custa nada disponibilizar aí de um enfermeiro, uma enfermeira para acompanhar esses pacientes que tanto necessitam dessa terrível doença aí que é o câncer. Então, fazer um apelo aí à prefeita, ao secretário da Saúde, para estar estudando e a possibilidade de uma enfermeira aí estar dando assistência a essas pessoas, tanto para ir como para voltar, que eles vêm delimitados. Era isso que eu tinha para falar nesse momento, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1711/2014, de autoria do vereador Antônio Carlos Mazetti, que requer a revisão do quadro de cargos em comissão, de forma a reduzir o número atual em 50%, com a criação de funções gratificadas de chefia para os servidores efetivos. Com a palavra o vereador Tico. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento aqui também porque o que eu quero no município de Ourinho é que sobra dinheiro para a saúde, que sobra dinheiro para os tapa-buraco, para comprar remédio. E eu acredito que reduzindo esse quadro de funcionário aí, dá para se sobrar um bom dinheiro aí. Isso é uma visão que eu tenho, e se eu não fizesse isso, eu não estaria bem com a minha consciência. Então, por isso que eu fiz esse requerimento, e eu também quero aguardar a resposta da prefeita. É isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo orador inscrito para o uso da tribuna no expediente, suspendo a sessão para o intervalo regimental. Logo após entraremos na ordem do dia. Reaberta a sessão, solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental, para darmos início então à ordem do dia.
Alexandre Araújo da Oage. Alexandre Florencio Dias. Antônio Carlos Mazetti. Aparecido Luiz. Edivaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosim, presente. Inácio J.B. Filho. José Roberto Tasca. Lucas Pocai Alves da Silva. Presente. Salim Mater. Silvanei Rodrigues. 11 vereadores presentes, excelência. Havendo número legal, estamos na ordem do dia. De imediato passamos à deliberação do requerimento de urgência lido e das matérias previamente pautadas. Coloco em discussão o requerimento número 1859/2014, de iniciativa do vereador Salim Mater, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 101/2014, proveniente da senhora prefeita municipal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ourinhos a celebrar convênio e termos aditivos com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, objetivando a realização do 14º Festival de Música de Ourinhos e da outras providências. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça chamado de votação. Os que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não. Alexandre Araújo da Oage. Alexandre Florencio Dias. Antônio Carlos Mazetti. Aparecido Luiz. Edivaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosim, sim. Inácio J.B. Filho. José Roberto Tasca. Salim Mater. Silvanei Rodrigues. 5 votos a 5, excelência. Precisaria de 6 votos no mínimo, então foi rejeitada o requerimento de urgência. Com isso, seguirá o trâmite normal do projeto de lei. Questão de ordem do vereador Inácio J.B. Filho. Gostaria de chamar o jurídico da casa para a gente ver sobre essa votação, porque se houve empate, nós temos que desempatar essa votação. O secretário, não sei qual a opinião do secretário sobre esse assunto. A ordem do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Excelência, eu peço a verificação do quórum com nova chamada de votação. Questão de ordem do vereador Edivaldo Luciabel. Eu gostaria de retificar meu voto também é favorável, senhor presidente. Coloque em deliberação do plenário a proposta do vereador Flávio Luiz Ambrosim de fazermos uma nova votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Solicita então ao primeiro secretário que proceda a nova chamada de votação ao requerimento de urgência apresentado. Alexandre Araújo da Oage. Alexandre Florencio Dias, sim. Antônio Carlos Mazetti.
Aparecido Luiz. Retifico o meu voto e voto sim. Edivaldo Luciabel. Sim. Flávio Luiz Ambrosim, sim. Inácio J.B. Filho. Sim. José Roberto Tasca. Sim. Salim Mater. Silvonei Rodrigues. 9 votos favoráveis e 1 contrário, excelência. Aprovado o requerimento de urgência. Aprovado o requerimento de urgência, nomeio o vereador Alexandre Enfermeiro para atuar como relator especial ao projeto. Suspenda a sessão para espaço de tempo necessário à elaboração do respectivo parecer.
Reaberta a sessão, solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer do relator especial ao projeto de lei número 101/2014. Senhor presidente, após analisar a matéria oriunda da senhora prefeita municipal, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ourinhos a celebrar convênio e termos aditivos com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, objetivando a realização do 14º Festival de Música de Ourinhos e da outras providências. Declaro nada a ter opor quanto que foi dado opinar, sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 24 de junho de 2014. Alexandre Florencio Dias, Alexandre Enfermeiro, relator. Com parecer favorável lido, coloco em discussão o projeto de lei número 101/2014. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de lei número 94/2014 do vereador Antônio Carlos Mazetti, que institui a Semana do Festival da Música Gospel. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o substitutivo de número 09/2014, de iniciativa do vereador Antônio Carlos Mazetti, apresentado ao projeto de lei número 95/2014, proposto pelo mesmo vereador, que dispõe sobre denominação de via pública, Estrada Municipal Enfermeira Dona Helena Dias Correia. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto de lei número 95/2014, original. Coloco em discussão o projeto de lei número 98/2014, procedente da senhora prefeita municipal, que altera os anexos 2 e 3 da lei número 6016, de 4 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual, e anexos 5 e 6 da lei número 5.941, de 18 de junho de 2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2014 da Prefeitura Municipal de Ourinhos e da outras providências. Com a palavra o vereador Roberto Tasca. Peço para fazer o uso da palavra na Santa Excelência. Permitido. Senhoras e senhores, boa noite, público que nos assiste. Excelência, esse projeto que está passando hoje, 98/2014, da prefeita municipal, ele é complexo. Ele altera, Excelência, alterações de programa 002, alteração do programa 0071, 0072, 0073, gestão da Fundeb. No entanto, a alteração do programa, o que me chama a atenção é isso aqui, Excelência. Desde já, não vou votar contra, vou votar a favor. Mas, ora, Excelência, alteração do programa 0002, gestão administrativa do gabinete. Alteração na atividade 2005, manutenção do corpo de bombeiro, se justifica para diversos gastos, com manutenção preventiva, reparadora, de todas as nossas viaturas, compras de equipamentos que foram danificados, bem como viatura para uso operacional. No papel é muito bonito. Excelência, mas o que a gente quer saber é que essa justificativa que a prefeita manda para a Câmara Municipal, ela tem que ser mais ampla, sabe? Ela tem que ser mais didática, ela tem que ser mais convencedora. Porque, na realidade, Excelência, o projeto de lei 98, ele vem um pacote incluso. Eu não estou dizendo que tem irregularidade aqui, nada disso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele vem um pacote, alterações. Então, essas alterações, ela tinha que ser com uma justificativa cada um, né? Ser um pouco mais ampla, para que a gente consiga definir realmente para onde está indo o dinheiro. Porque
determinado valor para um outro. Programa de alteração aqui, ó, 0092, gestão de iluminação pública. Novamente eu vou cifrar, eu não estou dizendo que está irregular, não é isso. Mas ele poderia ser muito mais justificado. Poderia cair isso aqui para a gente? São que a gente está pedindo aqui, talvez uma justificativa lógica. Nós não estamos aqui para votar contra, se realmente for bom para a sociedade. Mas que essas alterações de programa, ele tem que ser mais abrangente, ele tem que ser. Muito obrigado, excelência. Com a palavra, o vereador Silvanei Rodrigues. Senhor presidente, o vereador Tasca, quando ele fala do projeto de lei número 98 de 2014, alterações dos programas, o vereador Tasca tem razão nas preocupações. O que eu quero deixar claro aqui, e nós não estamos aqui apontando irregularidade, não é nada disso. O que nós estamos apontando aqui também é a alteração do programa da gestão de iluminação pública. A gestão de iluminação pública, senhor presidente, essa iluminação pública que essa casa aprovou, e nós precisamos aqui falar sobre esse assunto, porque senão vota e depois fica preocupado com o desgaste. Nós aprovamos um projeto de iluminação pública nesta casa. Agora, o que precisa ser passado para a nossa população, que eles estão reclamando hoje, e muitos comerciantes, isso a gente já alertava aqui, e alertamos muitas vezes, seguramos esse projeto aqui por tempo nesta casa, e aí talvez a gente é criticado quando a gente segura um projeto nesta casa. É porque o que foi passado para todos esses vereadores que participaram dessa reunião, senhor presidente, não é o que está sendo passado para a nossa população. O que venderam para nós não é o que está sendo passado, repassado à nossa população. E nós tínhamos dúvida desse projeto, senhor presidente. Porque, queira ou não, eu quero citar um exemplo aqui. Há poucos dias, um amigo meu de uma casa de carne me procurou pagando R$70 dessa taxa de iluminação. R$70 da taxa de iluminação. E é verdade, senhor presidente, porque eu pago mais de R$50 na loja. Então você imagina as pessoas mais carentes, lá no fundo, que estão sofrendo no dia a dia, com a situação econômica que nós vivemos hoje no país, se vem 5, se vem 10, se vem 7, qualquer valor que vem. Mas o que foi passado para esta casa aqui, e foi por isso que nós aprovamos, e eu não posso falar em nome dos vereadores, mas eu tenho que aqui dizer que eu estava presente na reunião e nós debatemos muito sobre isso, porque nós tínhamos uma preocupação muito grande com a nossa população sobre essa cobrança que ia ser feita. Mas o que foi passado para nós, senhor presidente, que essa iluminação da nossa cidade melhoraria 600%, não vou nem falar 100%. Que nem um bairro, que nem uma rua, que nem um poste da nossa cidade ficaria sem uma lâmpada. E nós pensando, nós acreditando, principalmente na segurança pública, nós fomos de encontro, sabemos que ia pesar sim, mas preocupado diretamente com a nossa população, que o benefício que ia ser feito, que se ia contratar uma empresa, senhor presidente, para que a hora que você ligasse para trocar uma lâmpada, que não ia nem precisar ligar, porque essa empresa ia fazer esse serviço na nossa cidade, e nós não teríamos nenhum problema mais de iluminação pública no nosso município. E assim toda esta casa comprou a ideia. Toda essa casa, que eu digo, quem votou favorável. Não foi por outra coisa que votou, não. Votamos por acreditar que ia ser um benefício muito grande à nossa população. Jamais alguém aqui teve a intenção de trair a nossa população e votar um projeto que levar mais despesa em todo mundo já sofrendo para pagar o dia a dia, mas que não levasse esse benefício à nossa população. Então esta casa precisa se levantar, dar as mãos, senhor presidente, que não for feito aquilo que foi falado para a nossa população, tem que ser retirado esse projeto, tem que ser revogada essa lei, porque hoje nós só estamos levando o prejuízo à nossa população e não estamos levando nenhum benefício à nossa população, senhor presidente. Que hoje, se ligar na secretaria, não tem lâmpada para trocar para a nossa população. E nós, como vereador, representando a nossa população, não podemos aceitar que isso continue desta forma. Imediatamente o Poder Executivo dê uma resposta a esta casa e principalmente à nossa população. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Inácio JB Filho.
palavra do assento? Permitido. Senhor presidente, essa questão desse projeto aí da iluminação, quando eu creio que nós deveríamos convocar o secretário de Finanças para vir nessa casa. Porque a gente ouve dizer que o valor que eles estão arrecadando com essa contribuição está sendo pago outras contas. É coisa muito séria. Se isso realmente proceder, essa informação, nós vamos ter que rever realmente a retirada dessa lei. Nós vamos ter que revogar ela. Porque a promessa, o prometido não foi isso. Então nós estamos se manifestando aqui. É importante o assessor da prefeita levar do jeito que nós estamos falando, porque a promessa foi de que lugares que não teriam iluminação seriam colocados. Luzes amarelas seriam lugares mais luminosos, mais claras. E não é isso que nós estamos vendo, ou se estão fazendo, não estão informando essa casa. Por isso, essa nossa manifestação, tanto do vereador Tasca, do vereador Silvonei, da nossa, e acredito que demais vereadores também, estão insatisfeitos, porque o pedido e a reclamação chega até nós. Quando a gente vai nos bairros, vereador, preciso trocar uma lâmpada aqui, vereador, tem que pôr um poste ali, vereador, não tem iluminação ali no Guaporé, faz 20 anos que nós estamos pedindo e agora está cobrando essa contribuição. Então, senhor presidente, nós queremos uma resposta da prefeita. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Cido do sindicato. Peço permissão para falar do assento. Permitido. Senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa presentes. Este vereador foi um dos que votou favoravelmente a contribuição, a lei que permitiu a contribuição da iluminação pública. E o que nós temos observado em todas as sessões nesta Casa de Lei. Podem verificar a pauta. Existem requerimentos aqui pedindo a troca de lâmpadas queimadas. Então eu diria que, acho que vai até mais além do que Vossa Excelência disse, vereador Inácio. Não só o secretário de Finanças para nos explicar o que tem sido feito com o dinheiro arrecadado, mesmo porque essa arrecadação começou já há alguns meses, mas a secretaria responsável pela colocação dessas lâmpadas, pela troca da iluminação pública. Porque, pelo que a gente observa até o presente momento, não se conseguiu ainda trocar as lâmpadas queimadas. E quando nós discutimos esse projeto, votamos esse projeto, estivemos reunidos no executivo, com o executivo, falava-se em 2.500 lâmpadas queimadas. Nós estamos nos aproximando de julho, do mês de julho, e eu não acredito que se conseguiu trocar as lâmpadas queimadas. Então, tudo aquilo que nós acreditamos, porque eu acho que tudo que a gente faz, que a gente ouve, que a gente vota nessa casa, a gente tem que acreditar que haverá uma contrapartida. E até esse momento não houve essa contrapartida. Então, eu acredito, na minha ótica, que não só o secretário de Finanças, mas a secretaria responsável pela troca da iluminação pública de Ourinhos. Não tem um bairro que a gente ande que não se tem queixa da iluminação pública, que não existe. Existem bairros, principalmente os bairros periféricos, estão às escuras. Então, quando a gente fala aqui em segurança pública, como citou o vereador Silvonei Rodrigues, começa pela iluminação pública, que nós não temos. Então, se faz necessário, sim, trazer essas pessoas responsáveis nesta casa para nos prestar para a população oriense os devidos esclarecimentos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Tico. Senhor presidente, eu também, com a maior tranquilidade, votei favorável a essa taxa de iluminação pública, acreditando na segurança da população oriense, principalmente os estudantes, a gente que tem filho, para uma cidade mais iluminada. E que foi passado para a gente que ia ser contratada uma firma, e até a própria polícia também seria melhor para estar combatendo esse crime que está avançando aqui em nossa cidade. Quanto ao requerimento aí convocando o secretário municipal da Finança,
o vereador Alessandro Zóia, Roberto Tasca, eu e o Alexandre, nós já estava com esse requerimento aqui para ser apresentado para estar convocando esse secretário de Finanças. Agora, como o vereador Inácio levantou essa questão, o vereador Cido se prontificou, eu gostaria que, então, a casa fizesse esse requerimento em nome de todos e convocasse o secretário de Finanças para estar aqui, estar explicando para a gente. Conversando também com o André Paladino, esses dias, que é o presidente da iluminação aí, ele também, da Associação dos Eletricitários aí, e também não foi isso que foi combinado algumas coisas aí com a prefeita. Então, eu gostaria de rever isso daí e que essas trocas de lâmpada aí seja realizado o mais rápido possível, porque a gente liga lá, as informações que a gente tem e recebe de algumas pessoas que nem lâmpada tem para ser trocada. É isso que eu tinha para falar, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alexandre Zóia. Senhor presidente, eu também corroboro com todas as palavras dos meus colegas hoje, porque quando nós aprovamos, foi conversado que ia haver a contrapartida da prefeitura. E não só com relação à melhoria da iluminação, a nível de segurança, mas eu vou um pouco além, senhor presidente. Eu estive visitando o Distrito Industrial 1 e no período da noite ali existem empresas que trabalham 24 horas e no período noturno há muitos funcionários que sofrem com a falta de iluminação pública. Um descaso não só com a população, mas também com as empresas de Ourinhos, que são as que mais pagam o valor da taxa de iluminação. Então, o descrédito que a Prefeitura Municipal está com os empresários de Ourinhos, e cadê o incentivo à infraestrutura para que novos empresários venham para a nossa cidade, senhor presidente? Então, também acho que nós temos que ter respostas, mas respostas concretas da Prefeitura, do secretário de Finanças, para que esse dinheiro seja revertido da maneira adequada para a iluminação pública. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Edivaldo Luciabel. Peço permissão para fazer uso da palavra do assento. Permitido. Senhor presidente, os vereadores foram bastante objetivos, foram bastante claros. Quando da aprovação desse projeto, que teve também o meu voto favorável, qual era a justificativa que nós tínhamos e quantas pessoas nos questionavam o porquê de estarmos votando? E nesses questionamentos, senhor presidente, nós falávamos o que todo vereador disse. Você prefere uma cidade iluminada, você prefere a cidade sua com maior segurança, com mais segurança, e nós convencíamos a nossa população do porquê estávamos aprovando esse projeto. Só que agora, a Câmara Municipal, como já foi demonstrado pelos senhores vereadores, se coloca de uma maneira muito ruim, fica numa situação muito delicada. Por quê? Porque nós aprovamos e nós justificamos que a nossa cidade teria mais braços de iluminação, mais lâmpadas, os nossos bairros mais distantes teriam iluminação, e isso não ocorreu até o momento. Então, eu gostaria de parabenizar a iniciativa dos nobres colegas aqui, em estar chamando o secretário de Finanças para que ele possa, mais uma vez, fazer um demonstrativo, porque na época foi feito um demonstrativo de como seria feito. Então, que ele traga aqui toda a sua bagagem, que ele nos justifique o porquê que isso não aconteceu, e isso não está acontecendo até o presente momento. Porque a situação da Câmara Municipal, a situação de cada vereador é muito ruim, senhor presidente. Porque nós confiamos no que foi passado para esta casa, para a maioria dos senhores vereadores. E isso não vem ocorrendo. Então, nada mais justo dessa vinda do secretário de Finanças para que possamos ter resposta para a nossa população. Muito obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alexandre Enfermeiro. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão, conforme prevê o artigo 159 do Regimento Interno, que, já que há uma vontade
dos nobres pares aqui presentes, que se coloque em votação, já que foi requerido verbalmente, para que a gente não deixe isso para uma próxima sessão e possa aprovar hoje mesmo. Pela ordem, do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Excelência, o artigo 112 diz o seguinte: nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia, com antecedência de 48 horas do início das sessões, ressalvados os casos de inclusão automática, artigo 138, parágrafo 5º e 6º, ou tramitação em regime de urgência especial, artigo 135. O artigo 138, parágrafo 5º e 6º não é o caso. E também o artigo 135 também, excelência. Então, o requerimento tem que ser apresentado 48 horas antes da sessão. Que no próprio artigo 112, temos ressalvados os casos de inclusão automática, ou de tramitação de regime de urgência, ou de convocação extraordinária da Câmara. Então, colocaremos o plenário como soberano. No caso, na convocação extraordinária da Câmara, o presidente tem a prerrogativa ou a prefeita através de algum projeto. É convocação dos senhores vereadores. O artigo 160 resolve este caso, esse impasse. No 160 diz o seguinte: serão decididos pelo plenário e escritos os requerimentos que solicitem, aí no seu inciso 11º, convocação de secretário municipal ou diretor equivalente. Então, o requerimento para a convocação deve ser de forma escrita, não pode ser de forma verbal. Então, que possamos apresentar este requerimento já para a próxima sessão, para que possamos aí sim votar e, no caso, tendo a maioria, convocar o secretário para dar as explicações que esta casa achar conveniente. Questão de ordem do vereador Silvanei Rodrigues. Acho até, senhor presidente, que claro, o requerimento, também assinei o requerimento, mas até ser votado a próxima semana, eu acho que se convidar o secretário, eu acredito que o secretário deve vir essa semana ainda aqui e dar essa explicação, porque é muito necessário que venha a esta casa e dê essa explicação. Amanhã mesmo a casa já fará o convite
ao secretário que, se possível, e dentro da sua agenda, se puder comparecer a esta casa o quanto antes para nos esclarecer todos esses pontos, para que aí sim, não tendo nem nada a esconder, se o secretário não tem nada para realmente que possa estar deixando de lado da nossa população, esclarecer principalmente os vereadores de um fato que vem sendo apresentado e que está deixando todos os vereadores em dúvida. Então, se o secretário puder, amanhã mesmo, esta casa já fará este convite e nesta semana ainda esperamos o retorno do secretário de Finanças para que ele possa dar as explicações para todos os vereadores. Se ele vier, seria ótimo, já cada vereador faria suas indagações, seus questionamentos. Se ele não puder comparecer, faremos então a apresentação do requerimento na próxima sessão, para que então votemos a sua convocação e aí sim, de forma obrigada até, ele comparecerá a esta sessão para responder todas as perguntas dos vereadores. Continua em discussão o projeto de lei número 98/2014. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereador Inácio J.B. Filho. Com a palavra, o vereador Inácio J.B. Filho. Senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa. Senhor presidente, eu estive no Jardim Itamaraty essa semana, sábado, com o nosso gabinete móvel, e lá nós pegamos com a população que lá se fez presente, ali o nosso gabinete móvel para os telespectadores da TV Câmara, sábado à tarde, a partir das 16 horas, quando a população ali compareceu e expôs ali, senhor presidente, os problemas, a demanda daquela região, que por sinal é uma região bastante grande, né? Eu vou falar daqui a alguns instantes sobre os principais problemas ali daquele bairro, porque o pessoal, ele se sente que meio que abandonados ali pelo poder público. As pessoas, elas participaram ativamente, demonstrando ali interesse em ajudar a sua comunidade. Senhor presidente, nós coletamos ali informações que nós já discutimos aqui e parece que o povo então está na contramão. Porque o dia que nós falamos aqui sobre segurança na cidade, eu expus as minhas palavras. E o que eu tenho recebido da população nos bairros. Bom, lá no Itamaraty, senhor presidente, melhorou um pouco. A polícia militar está passando mais vezes ao dia e mais vezes à noite. Melhorou, mas não está ainda do jeito que nós queremos. Ou seja, quando eu falo nós, é a população, porque nós estamos aqui representando a população. Senhor presidente, em 1993, nós, ali da Associação de Moradores da Coab, nós solicitamos à prefeitura, na época, o prefeito, não vou citar o nome dele aqui, mas desde aquela época de 1993, já havia uma promessa de se construir uma base da Polícia Militar na Coab. E enquanto, senhor presidente, eu não ver essa base dessa Polícia Militar construída naquela região, eu tenho a minha definição, o meu pensamento na questão da administração, da segurança, não vou mudar, porque a população está sofrendo aqui. É um contrassenso, senhor presidente, nós acharmos que a televisão brasileira, hoje o que dá mais ibope é justamente os programas policiais, os programas jornalísticos, aonde você vê crime atrás de crime,
As rádios noticiando, o que mais dá audiência numa emissora de rádio não é falar bem ou mal de político mais. É falar sobre os boletins de ocorrências que acontecem de marido que espanca filho, mulher, esposa, mãe que bate no filho, filho morte e um monte de coisa. Senhor presidente, inclusive a audiência da televisão brasileira nos horários do telejornal e jornais que apresentam os crimes, principalmente no estado de São Paulo, a audiência cresceu assustadoramente. Os usuários de crack, de cocaína, senhor presidente, de maconha, cresceu assustadoramente. Isso aí, os menores vendendo drogas, cresce a cada dia. Só os ignorantes que não sabem disso. E aí, senhor presidente, o que eu vejo? Nós estamos, então, na contramão da história? Não. A população do Jardim Itamaraty também diz que lá não tem segurança. Não tem iluminação. Foi o que nós discutimos aqui nessa noite. Aonde nós falamos sobre a contribuição, a CIP. E aí, senhor presidente, uma coisa vem atrás da outra. Ou seja, quando falta iluminação, o local torna-se propício para a criminalidade. E é o que está acontecendo ali no Jardim Itamaraty. Graças a Deus, o comandante da Polícia Militar está enviando viaturas para lá. Mas digo de passagem, nós queremos a construção de uma base da Polícia Militar que há 21 anos nós estamos pedindo. E esses governos vêm enrolando a população há mais de 20 anos. É só pegar os jornais, os documentos que estão aí na imprensa. E nós veremos que a região ali do Itamaraty, Pacheco Chaves, Vila São João, Vila Musa, Vila São José, bairro de Fátima, Jardim Paris, está abandonada na questão da segurança pública. Então, para que possa mudar o meu conceito, senhor presidente, eu quero que essa base da Polícia Militar, que o governo do estado de São Paulo, que já está há 20 anos que não fez acontecer isso, uma simples base da Polícia Militar, é porque atrás da base da Polícia Militar vem também soldado, vai precisar de mais soldados, vai precisar de mais viaturas, então o soldado vai ter que ter mais aparelhamento. Então, por isso que nós temos que discutir nessa casa que nós queremos essa base da Polícia Militar numa área que já está pré-determinada para isso. E os políticos que já passaram até hoje só enrolam a população. É como eu disse ali, a mentirada, a corrupção está no DNA das pessoas. As pessoas gostam de mentir para a população, gostam de enganar as pessoas, o povo, o eleitor. E nós ali daquela região, eu digo nós porque eu também moro naquela região, estou cansado, senhor presidente, de ser enganado pelos prefeitos, pelos governadores que já passaram por esse estado, que só enrola a nossa população. Eu estou falando aqui em nome exclusivamente da população daquela região. E ali no Jardim Itamaraty, desde, senhor presidente, o nosso gabinete móvel constatou ali até falta de medicamentos no posto. Bom, faltou losartan, falta losartan, pelo menos é o que está falando aqui, isso aqui a prefeita tinha que saber. A prefeita Belkis tinha que saber disso, para ver quem é que está errado, se é o morador que passou essa informação para nós, ou se está tendo um desencontro aí. Está falando aqui, ó, não tem losartan lá no posto de saúde. Não tem, bom, dipirona. Dipirona diz que é um contrato aí com outro laboratório. Mas se não tem dipirona, os médicos não podem fornecer dipirona. Tem um nome, um outro remédio que substitui a dipirona, mas tem que orientar os médicos da rede básica que se não tem a dipirona, senhor presidente, por que então pôr ela na receita? E outro também, o agarol. Bom, buracos na rua, não vou nem falar porque nosso tempo não vai dar. Porque aqui nós temos aqui dezenas de pedidos da população, solicitações, mas só para colocar a prefeita Belkis a par da situação. O que mais se pede naquele bairro é iluminação e segurança.
é iluminação e segurança. Nós temos também ali, olha, Adriano, vamos mostrar um ponto de circular. Temos ali um ponto de circular. Bom, olha ali. Esse ponto de circular, ele se encontra na Avenida Heraldo Nascimento Abujamra. Bom, quem quebrou esse ponto de circular? Quem quebrou esse abrigo? Foi a própria empresa, com certeza. Senhor presidente, olha a situação que esse ponto se encontra. Está lá. Essa foto nós tiramos sábado, aonde eu estive ali, olha ali, trincou a coluna do abrigo e está nessa situação. Então, quer dizer que a coisa não está boa ali. Tá certo? O povo, olha lá, no dia de chuva, graças a Deus não choveu, porque se chovesse ali, ó. Aqui ali, senhor presidente, se der é isso aí, Adriano, obrigado. Se houvesse chuva, o povo estava desabrigado. Ô, Adriano, uma outra coisa também, aí já não é no bairro Itamaraty, é lá no Jardim São Carlos, na rua Henrique Terçariol, com Aparecida Ferrone Leite. Senhor presidente, esse ponto nós já pedimos a cobertura, já tem um abaixo-assinado de dezenas de moradores na prefeitura, e eu estive lá domingo à tarde no bairro. Bom, dá uma parada nessa cena aí, Adriano, onde estão as casinhas do CDHU. Senhor presidente, esse entroncamento aqui, eu gostaria, o assessor da prefeita, pelo amor de Deus, leve esse problema para a prefeita. Esse entroncamento é rua Aparecida Ferrone Leite com Henrique Terçariol. O que já aconteceu de acidente ali, porque não tem uma sinalização de solo. Jardim São Carlos, isso aí. Vamos passar a cena aí agora, Adriano. Outras fotos. Ali, olha lá, não tem uma sinalização de solo. Virou uma bagunça aquilo ali. Os carros lá, eles entram na mão de direção errada, eles passam ali. 1 minuto para Vossa Excelência encerrar. Continua bonzinho, senhor presidente. Muito obrigado. Então ali continua, os carros continuam entrando numa mão errada. Vamos mostrar mais foto, aproveitar a bondade. Ali, senhor presidente, virando à esquerda, Henrique Terçariol, entrando Ferrone Leite, Aparecida Ferrone Leite, os veículos não têm, eles estão perdidos. E é só pegar uma estatística, olha lá, o veículo vindo lá do CDHU novo do Jardim São Carlos, eles vêm na contramão, porque não tem uma rotatória, não existe sinalização nenhuma ali, senhor presidente. Eu parei lá, conversei com os moradores em pleno domingo à tarde e deu para ver que a situação, olha lá, os carros fazendo, não tem uma marcação, então eles se perdem. Então nós gostaríamos, ali naquele bairro, Jardim São Carlos, esse bairro cresceu, graças a Deus, ali com essas casinhas, e nós gostaríamos, senhor presidente, que o poder público desse mais atenção àquela região. A semana que vem, senhor presidente, nós vamos estar discutindo aqui, ó, pedir para filmar aqui o nosso gabinete móvel. Esses aqui são as dezenas de requerimentos lá do bairro do Jardim Itamaraty. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Tasca. Senhoras e senhores, boa noite, público que nos assiste, público presente. Excelência, serei breve. Na realidade, eu gostaria só de comentar sobre um requerimento de minha autoria, na data de hoje, que foi aprovado por essa casa. Ele é 1858, né? Foi aprovado hoje, 2014. Ele requer informações se há fiscalização por parte do Executivo sobre os direitos trabalhistas dos funcionários das empresas terceirizadas que prestam serviços para a Prefeitura Municipal. Excelência, que chega até a minha pessoa é que nós sabemos que a Prefeitura, Poder Executivo, não só de Ourinhos, mas qualquer prefeitura, não só a Prefeitura, governos federais e estaduais, eles terceirizam muito, né? Eles fazem uma terceirização. Isso através de licitações. Excelência, o que me chama a atenção é que esse requerimento meu ele é muito mais amplo
Na realidade, ele pede da seguinte forma: quantas e quais empresas prestam serviços para a Prefeitura Municipal até a presente data? Os direitos trabalhistas dos referidos funcionários estão devidamente assegurados? Se não houver fiscalização, há possibilidade de criar uma comissão para esse fim? Excelência, há algumas pessoas que foram até mim dizendo que tem empresas terceirizadas hoje, trabalhando para a Prefeitura. Podemos dizer aí quantas empresas que tem, através desse requerimento vai chegar, que eles trabalham, Excelência, apenas com um piso salarial. Ou seja, eles não têm direito a férias, eles não têm direito a 13º, eles não têm direito a hora extra, somente trabalham com um direito ao salário. Ou seja, se amanhã ou depois sair do emprego, for demitido, os direitos trabalhistas dele não serão garantidos. Então, Excelência, tenho essa preocupação, que não é pouco, é muitos. Então, através desse requerimento, a gente vai saber quantos são. E se a Prefeitura, não estou dizendo que a Prefeitura também não há uma fiscalização. Se há, eu gostaria que realmente fosse passado a essa casa, porque na realidade a gente sabemos também que a Prefeitura responde, né? Ela responde subsidiariamente e responde também solidariamente. Então a preocupação é essa: amanhã a Prefeitura tem que estar pagando aí FGTS, 13º, Fundo de Garantia, para até mesmo para funcionários terceirizados. Temos essa preocupação. Excelência, quero comentar também sobre semana passada nós tivemos em Assis, eu mais 2 vereadores, o Tico e o Alexandre Enfermeiro, nós fomos lá na CETESP, conversar com o engenheiro Eduardo Medel. Nós temos uma preocupação, não só nossa, mas uma boa parte do Oriense também, que eu não acredito que seja preocupação hoje do Executivo, sobre uma possível interdição, Excelência, do aterro municipal. Nós fomos lá, tivemos presentes, tiramos até algumas fotos. Excelência, o aterro municipal hoje de Ourinhos, ele já está sobrecarregado. E nós fomos conversar com o engenheiro da CETESP lá em Assis, ele tem uma grande preocupação também, né? Então, nós protocolamos hoje, nessa Casa de Leis, alguns requerimentos que serão lidos na próxima sessão. Requer cópia da documentação enviada da CETESB à SAI, requer informações da SAI quais as providências emergenciais estão sendo tomadas. Excelência, eu tenho uma preocupação hoje, e se esse lixo não couber mais? E nós acreditamos que não cabe mais. Informações do engenheiro Eduardo nos disse que vai precisar fazer o transbordo. Ou seja, levar esse lixo de Ourinhos para outro município. E aí, Excelência? Quem será onerado? O munícipe? Eu? A minha família? Os orienses? Essa taxa de lixo já é um absurdo. Essa taxa de lixo já é um absurdo. Sabe, Excelência, a gente que tem uma pequena empresa, o povo ele não aguenta mais pagar impostos, não aguenta pagar mais taxas. Eu não estou dizendo que vai ser cobrado, mas e o transbordo? Vai ter que levar esse lixo para algum lugar. E aí? E por que ontem não pensaram nisso? Por que no passado não pensaram nisso? Porque há 8 anos, 10 anos não pensaram nisso. Vamos esperar chegar o requerimento, vamos dar uma analisada. Está na hora de se preocupar, sim. Excelência, estou aqui também querendo convidar a todos os munícipes. No dia 27/6/2014, sexta-feira agora, às 20 horas, o Poder Legislativo de Chavantes está convidando a todos, Excelência, para a solenidade de recebimento do título cidadão chavantense
no dia 27 agora, do capitão Augusto, excelência. Quero deixar aqui os parabéns ao capitão Augusto, pela segurança também transmitida aí na FAP, junto com o coronel Dudas, junto com a major Sinise, entre outras pessoas, né? Excelência, eu assumi aqui em janeiro de 2013. Confesso que eu tinha uma outra visão da política. E a gente sabe o quanto hoje que o Executivo trabalha sobre o orçamento do município. Então, como é bom vir emendas, né? No entanto, o próprio André do Prado, deputado estadual, hoje, o que mandou de emendas aqui. Excelência, como é bom vir emendas para o Executivo. Qual é o prefeito que não gosta, indiferente de qual partido que venha para Ourinhos? Né? Excelência, e a partir de 2015, são emendas impositivas, ou seja, o governo não vai poder negociar essas emendas. O governo vai mandar, o deputado vai mandar e o governo não vai poder impedir. Já está direcionada. Hoje, até hoje, acontece negociação. Só a partir de 2015 não existe mais essas emendas de negociação. Vão ser impositivas. E, excelência, um deputado federal hoje, umas emendas impositivas que ele tem, são de 18 milhões por ano, excelência. 18 milhões. Eu estou para dizer hoje, excelência, que Ourinhos nunca recebeu aí, se a gente falar aí, em torno de 10 milhões em toda a sua existência, ou 15 milhões em toda a sua existência. São 18 milhões hoje que um deputado federal pode trazer para Ourinhos. O que eu quero com isso, excelência? Que nós temos que valorizar, sim, temos que valorizar a prata da casa. Muito obrigado, excelência. Passo a palavra ao vereador Tico. Senhor presidente, público presente, pessoas que nos assistem, televisão, imprensa. Senhor presidente, hoje eu vou começar falando aqui de um e-mail que eu recebi agora à tarde. Gostaria que o Adriano colocasse uma foto que eu trouxe aí hoje, antes de fazer um relato dessas ofícios que se encontra comigo. Senhor presidente, eu já fiz alguns requerimentos, requer informação sobre a possibilidade de se elaborar estudo para fazer um congresso ou um amplo debate entre as autoridades sobre o perigo do cerol e da linha chilena. Isso foi em 28 de maio de 2014 agora. Eu já tinha feito um outro requerimento, requer informação sobre a possibilidade de se realizar uma ampla campanha de conscientização contra o uso de cerol ou substância equivalente nas escolas municipais e estaduais. Por quê, senhor? Por que isso, senhor presidente? Porque são vidas que estão em jogo. E olha essa foto dessa moça que sofreu esse acidente. E por minha surpresa, eu recebi um e-mail hoje. Eu não vou citar o nome, mas eu vou ler o que está escrito aqui. Começa assim: o Senhor é meu bom pastor. Boa noite. É lamentável, estarrecedor, o descaso para com o cumprimento das leis a favor da vida. Ainda continua acontecendo fatos absurdos de risco à vida por parte de pessoas mal intencionadas. Eu recebi esse e-mail, era umas 5h30 da tarde. E, se eu não me engano, existe uma lei para ser cumprida aqui nessa cidade. Boa noite. É lamentável, estarrecedor, o descaso para o cumprimento dessas leis a favor da vida. Ainda continua acontecendo fatos absurdos de risco à vida por parte de pessoas mal intencionadas. Com relação ao uso da linha de cerol no esporte de soltar pipa, já não dá mais para esperar. Chega os acontecimentos que
feriram pessoas, danificaram veículos e provocaram grandes prejuízos a essa casa de lei. Não pode mais tolerar essas incidências e hora de agir, enquanto não se tenha óbitos provocados por parte desse esporte. Exigir severidade e punição para que comercializam esse tipo de produto, bem como para os malfeitores que praticam essas barbaridades. É possível fazer um levantamento de casos ocorridos em nosso município. Devido ao uso de cerol, seria muito interessante que a sociedade se manifestasse e se comprometesse em exterminar essa prática através da denúncia, bem como a prontidão da polícia no atendimento a esses maus elementos. Então aqui, senhor presidente, eu faço um apelo aí às autoridades. Já foi feita uma campanha na Rádio Clube, principalmente no programa Edu Bala, sempre ele está falando sobre isso. E é lamentável essa foto que eu acabei de mostrar. Eu gostaria que algumas providências fossem tomadas, que isso aí nós vamos voltar a falar ainda. Outra coisa que eu quero falar também, senhor presidente, eu quero voltar a falar da rodovia Raposo Tavares, na qual eu, o vereador Alexandre Enfermeiro, o vereador Tasca, estivemos em Assis, em uma reunião com o primeiro-tenente Gilberto, que, por sinal, fomos muito bem recebidos para fazer a reivindicação da população oriense, principalmente daqueles bairros da Vila Boa Esperança, Segunda Seção e Parque Minas Gerais. Hoje pela manhã também estive falando com o Adriano, ligado ao deputado Mauro Bragato, e também vai haver uma reunião com o DR em São Paulo e ele vai estar falando sobre essa reivindicação nossa. Mas o que me deixou mais feliz ainda é que o primeiro-tenente Gilberto me ligou por volta das 10 horas da manhã e que providências já estão sendo tomadas, tanto no trevo do Posto Machado, como um radar eletrônico na passarela da Boa Esperança. Também quero agradecer aqui o vereador Vadinho, que também está bastante empenhado nessa luta em favor dos moradores daquela região, e até agendou uma reunião no DR de São Paulo para irmos para São Paulo, com a presença desse grande deputado Mauro Bragato, para selar de vez mais essa conquista da comunidade e do povo oriense. Não poderia aqui também de agradecer o Diário de Ourim, na pessoa do jornalista João Paulo, que sempre deu destaque em nosso requerimento, em favor daquela comunidade e da população oriense. Então, esse jornal chegou até Assis, chegou até a base da polícia, chegou até o engenheiro lá de Assis, que viu que era uma necessidade urgente em prol daquela população. Então, desde já eu faço um agradecimento ao João Paulo. Também, senhor presidente, eu gostaria de estar falando aqui, eu estive no Ministério Público, conversando ali com o promotor, doutor Adelino, a respeito daquela criança que ela precisa ser operada. Também quero falar aqui do senhor presidente, que eu tinha ido, como eu acabei de falar, ao Ministério Público Estadual, o promotor doutor Adelino Lorenzetti Neto, depois de uma via sacra para conseguir essa operação para a criança de 10 anos, que precisa ser operada e colocar de 9 a 13 pinos na coluna. Como já havia dito, se voltar à coluna normal, essa criança pode não andar mais. Essa cirurgia tem que ser urgente, porque sua coluna está comprometendo seus órgãos, como pulmão, baço, que estão sendo espremidos. Ele, na mesma hora, já determinou que se passasse um e-mail à regional do DSA de Marília para seus responsáveis, determinando que se faça com urgência essa operação e ainda vai acompanhar esse caso. Eu tenho certeza que a pequena Tainá, de 10 anos, o mais rápido possível, irá submeter a cirurgia, para alívio de seus familiares. E vou deixar bem claro que quantas vezes precisar, eu vou ao Ministério Público, seja
onde for, estarei com a maior tranquilidade em defesa dessas causas, principalmente sobre vida, que está em jogo. Então, aqui eu quero fazer um agradecimento aqui ao Ministério Público por ter me ajudado, não só eu, como eu acho que tem mais pessoas também que precisam, a conquistar essa cirurgia para essa criança. Aqui está o ofício do Ministério Público. Então, mais uma vez, eu agradeço. Era isso que eu tinha para falar nessa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 30 de junho, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço muito a proteção de Deus, a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.